Olá, gente. Sou o professor Osmar e estamos aqui novamente para tratar de um tema bem bacana da geografia. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da população brasileira. Bem, esse tema por si só, ele já vem carregado assim, de uma série de questões muito interessantes. Primeiramente, nós somos um povo de uma grande miscigenação. Inclusive, quando às vezes fala assim, qual que é a cara do brasileiro? Qualquer uma. O brasileiro pode ter qualquer cara, porque nós temos uma variedade tão grande, uma mistura tão grande, que nos torna muito diferenciados em relação às demais nacionalidades. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o povo brasileiro, ele é um povo que apresenta uma característica de muita mistura, de muita miscigenação. Então, quando nós falamos aqui em povo, nós estamos dando ênfase a um grupo de pessoas que tem algumas características em comum. Dentre elas, a gente pode colocar a questão da língua, embora existam alguns países que têm, assim, falam mais de uma língua, inúmeras línguas, inclusive, inúmeros dialetos, mas no caso brasileiro, e vamos nos ater a ele, nós temos a língua como um elemento unificador. Nós falamos a língua portuguesa. E muito embora tenhamos o regionalismo, lá do Rio Grande do Sul, para a região nossa aqui, onde nós estamos no estado do Paraná, e indo lá para o Nordeste, nós vamos encontrar variedades no nosso vocabulário, entretanto a língua culta, ela é a mesma. Tá? Então isso é importante que a gente fale. Depois, também nós construímos alguns costumes. Então existe uma série de costumes que são próprios do brasileiro, que faz parte da cultura dele. Além dos costumes, nós vamos ter as tradições. Muito embora essas tradições elas se regionalizem, mas elas fazem parte do nosso acervo cultural. Então, costumes e tradições, elas constroem boa parte da cultura brasileira, que é essa cultura bastante miscigenada como nós o conhecemos. Então nós temos desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, norte e nordeste, com as suas festas regionais, com a sua literatura regional, com a sua música regional. Então com isso tudo a gente vê que nós temos um arcabouço extremamente rico e a riqueza da cultura brasileira, ela é uma consequência dessa grande miscigenação. Então nós não temos uma homogeneidade, muito pelo contrário, é esse aspecto heterogêneo das nossas origens que nos tornam extremamente ricos. Bem, e ainda aqui nós temos ligado a tudo isso a própria história. Essa história, ela na realidade é a história que inclusive nos faz entender essa miscigenação. Então, nós tivemos um processo de ocupação, um processo de colonização, um processo de ocupação espacial. Então, vieram pessoas de várias partes do mundo, vieram pessoas aqui na condição de colonizador, vieram pessoas na condição de mão de obra escrava. Isso tudo colaborou para a formação dessa população brasileira. Bom, ao tratarmos dessa formação da população, muitas vezes se usam termos as raças que formam o Brasil ou então as etnias. É importante salientar que esse termo raça, ele praticamente tem se deixado de lado. É muito mais relevante hoje usarmos o termo etnia, porque o termo etnia, ele consagra uma série de questões, e sobretudo, esses elementos que estão aqui enumerados, eles acabam respondendo melhor essa questão. Então, desse modo, essa nossa questão de ser assim um povo miscigenado, tá? Então, uma característica nossa, esse povo miscigenado, a gente tem essa miscigenação vinda, na realidade, de vários grupos étnicos. Tá? Então, vários grupos étnicos que compõem a nossa população. Bom, que grupos étnicos são esses? Então, regra geral aqui, nós vamos ter, por exemplo, o caso do branco europeu.
Esse branco europeu, ele foi o elemento colonizador. Quando ele chegou aqui, ele encontrou uma população que já estava aqui há mais tempo, né? Bem mais tempo que ele, que era, né, aquele que nós chamamos aí de ameríndios. Então, o índio americano, né, numa alusão ao continente americano. Então, esse ameríndio, que inclusive quando nós observamos um pouquinho, ele guarda algumas semelhanças de povos asiáticos, né, as características físicas, né, guarda um pouco essas semelhanças, tá? Isso porque, né, ao que se entende, atribui-se que a ocupação da América se deu, né, muito provavelmente de povos asiáticos, que ultrapassaram provavelmente lá no extremo norte da América, atravessaram o Estreito de Bering, né, provavelmente num momento de congelamento daquela região, o que permitiu que saíssem do extremo leste da Ásia e chegassem até a América. E de lá acabaram povoando o continente como um todo. Bem, então esses ameríndios acabaram, né, se relacionando com esse branco europeu de uma forma livre ou imposta, mas a realidade é que do relacionamento entre eles, nós tivemos, né, a geração de também grupos miscigenados. Bom, depois a gente vai ter na realidade, né, um outro grupo que são, né, os negros africanos. Tá? Basicamente, na realidade ali, porque dentro da África existem mesmo, onde você tem uma predominância das populações da raça negra, nós temos várias etnias. Então, no caso nosso aqui, os que vieram em mais quantidade foram os chamados bantus e sudaneses. Então, basicamente, a nossa população negra é formada por esses dois grupos étnicos, os bantus e os sudaneses. Bom, e ainda, então, regra geral, né, o nosso grupo, a nossa formação, né, ela está mais dentro desses três grupos. Então, historicamente. E depois, agora, já no século XX, nós temos também, né, os asiáticos. Quem foram esses asiáticos? No qual, nesse caso, a gente está se referindo basicamente ao asiático de origem predominantemente japonesa, os orientais, né, japoneses, chineses, coreanos, mas predominantemente japoneses, que começaram a vir já no século XX. Por exemplo, os japoneses, a partir de no iniciozinho ali na primeira próxima 1908, 1910, né, que chegou a primeira leva de japoneses e a partir daí passaram a fazer parte da população brasileira. Bom, mas regra geral, né, esses três povos anteriores, o branco europeu como colonizador, né, o ameríndio como o antigo dono da terra e os negros africanos que vieram de uma forma escrava, como trabalho escravo, então a grande maioria não veio, né, por livre e espontânea vontade. Eles foram trazidos, né, dentro de um contexto político, econômico da época que era natural a escravização, né, desses povos, ou pelo menos tornou-se natural, sobretudo aqui na América. Isso é lógico que tem implicações, teve consequências, sequelas bastante significativas que até hoje são bastante doloridas, entretanto faz parte da nossa história. Mas, levando em consideração a miscigenação, que é o objetivo da nossa aula aqui, está discutindo um pouco essa questão, a gente vai ver que a nossa população, ela tem assim, ela não tem uma cara só. Agora há pouco eu ainda disse a vocês, olha, qual é a cara do brasileiro? Né? A cara do brasileiro pode ser qualquer uma. Né? E qualquer pessoa com qualquer fisionomia dizendo que é brasileiro é facilmente aceitado. Facilmente aceito. Então, com isso, denota um pouco essa grande miscigenação que nós tivemos. Então, dessa miscigenação, nós vamos ter a formação, né, de alguns grupos de mestiços. Acompanhem comigo aqui. Então, dessa mistura, dessa miscigenação, nós vamos ter a formação de alguns grupos bastante conhecidos. Então, vejam só, dentre os grupos existentes, nós vamos ter a figura
do mulato. Tá? Então, quem que é o mulato? Né? Esse mulato, ele é aquele indivíduo que ele da miscigenação, então, do branco europeu com o negro africano. Tá? Então, esse mulato, ele é resultado dessa miscigenação. Importante que se diga que nós temos assim, uma variedade muito grande de miscigenados no Brasil. Então, é bastante comum aparecer em informações do IBGE a figura do pardo. Então, muitas vezes, quem é esse pardo? É esse misturado, né? essa pessoa miscigenada. Bom, mas aqui vamos trabalhar com esses termos que são historicamente mais conhecidos. Então, o mulato é o resultado da miscigenação entre o branco e o negro. Depois nós temos um outro, que é o chamado mameluco. Tá? O mameluco ele também conhecido como caboclo, como capial, como caiçara. Aliás, existe na literatura uma infinidade de termos que caracteriza esse indivíduo. Tá? Mas os mais conhecidos são mameluco ou caboclo. Então, esse indivíduo, ele vai surgir da miscigenação entre o branco e o índio. Tá? Um indivíduo assim, bastante presente, sobretudo na região Nordeste, se vê em grande quantidade, na região amazônica, né, e em outras partes do Brasil como um todo vão estar em maior ou menor quantidade. Bom, e ainda, né, um outro que é bastante conhecido dos livros de história, né, de um modo geral, que é o chamado cafuzo. Tá? Esse cafuzo, ele vem de onde? Ele vem, na realidade, então, aqui do indígena com o negro. Então, o cafuzo é um indivíduo bastante presente também na região Nordeste, na região Norte do Brasil, em parte do Centro-Oeste. Então, esses três indivíduos aqui, eles constituem, então, boa parte da nossa população, que é, então, a miscigenação, né, mais tradicional desses três grandes povos, né, desses três grandes grupos étnicos que formaram a população brasileira. Bom, eu disse a vocês que a partir do século XX, nós temos a chegada de mais um grupo, né, que são os asiáticos. Né? Então, vale lembrar que na Ásia nós temos povos brancos, nós temos, né, o oriental, que é aqui o chamado mongoloide, né, formado ali, por exemplo, então, pelos japoneses, chineses, coreanos, tailandeses. Então, aqui nós vamos ter a figura deles e do resultado da migração entre eles, embora é uma migração relativamente pequena, né, costumeiramente chamado de Ainokô. A palavra Ainokô, ela tem um significado de algo como misturado. Tá? Misturado. Em geral, né, essas misturas elas ocorrem em maior intensidade entre o branco, tá, e o asiático, né, no caso, mais especificamente, na nossa nação, né, no Brasil, o japonês. Não que seja só o japonês, mas é o que mais aparece aqui. Então, muito embora outras misturas também. Então, né, pode ocorrer você ter aqui, né, esse asiático com o negro, com o índio, mas ocorre em menor intensidade. Então, desse modo, a gente percebe que a nossa população, ela tem essa característica, isso é uma marca registrada da nossa população. É até interessante que em matéria jornalística, já se chegou a abordar o tema em relação, por exemplo, à falsificação de documentos. Né? Uma das nacionalidades mais requeridas na hora de falsificar um documento, por exemplo, um passaporte, é a nacionalidade brasileira. Isso por quê? Aquilo que eu disse ainda há pouco, né? Qualquer pessoa com qualquer fisionomia que dizer que é brasileiro, ele não vai levantar suspeitas.
devido ao fato dessa nossa grande variedade, né, em função da nossa miscigenação. Então, esse é um aspecto interessante da nossa cultura. Tá? Bom, mas em termos de participação, né, em termos de participação, cada um desses grupos, o quanto eles representam. Então, só para nós termos uma ideia, né, a participação por raça, embora o termo mais adequado aqui seria cor. Né? Então, vejam só, porque o IBGE, ele trata ali, quando ele fala dessa distribuição, ele vai então colocar como, especificamente como cor. Então, aqui a gente vai ter então, o branco, que representa aproximadamente 48% da população brasileira. Vale dizer que essa porcentagem era bem maior. Isso aqui são dados do IBGE, do censo de 2010, tá? Só para servir como referência. Se nós formos buscar o censo de 2000, essa porcentagem é ligeiramente maior. Tá? 1990, um pouquinho maior ainda. Então, o que está havendo? Está diminuindo essa quantidade de brancos. Né? Ocorre que, né, a porcentagem, por exemplo, a população parda, a população preta, ela tem sido assim, um aumento gradativo, mas também tem o seguinte, no Brasil, o censo se dá de forma tal que o recenseador, ele pergunta ao recenseado que cor ele se atribui. Então, era muito mais comum as pessoas quererem um embranquecimento. Então, a cultura do embranquecimento. Então, as pessoas, se ele era lá um pardo mais claro, mais próximo do branco, ele se intitulava como branco. Entretanto, diante, né, de até uma mudança de comportamento que houve na sociedade brasileira de décadas para cá, o que tem acontecido? A população de origem africana, sobretudo, ela tem procurado se valorizar mais, então tem surgido, né, pessoas que antes se intitulavam como brancos, que agora não, falam, não, eu sou negro, eu me classifico dentro dessa cor. Então, com isso, está havendo uma mudança em relação a isso. Uma outra questão, que aí já não é por razões muito nobres, é que a desigualdade social no Brasil, ela atinge mais pardos e negros. De forma que, né, a quantidade de pessoas mais pobres, né, em termos de relativos, né, acaba sendo maior. Então, as populações brancas, elas acabam tendo melhores condições, melhores oportunidades, e com isso a gente sabe que o crescimento populacional, ele também está condicionado a essas situações. Então, melhores condições econômicas, sociais, faz com que as famílias, as pessoas se planejem melhor. Então, se nós observarmos, as famílias mais numerosas são as famílias mais pobres. Tá? E dentro desse quesito pobreza, embora esteja presente independentemente de cor ou de raça, você tem ali uma variedade muito grande, mas as populações, né, negras, pardas, elas apresentam uma condição mais desfavorável. E isso faz com que muitas vezes, né, o número de filhos seja maior. Então, com isso, o crescimento da população também vai ajudar a justificar porque, né, os brancos têm aí diminuídos. Bom, depois nós temos... Tá? No IBGE vai aparecer, quando ela refere-se à questão da cor, né? Porque negro não é cor, negro é raça. Tá? Então, quando se fala na questão da cor, né? Então aí aparece com essa denominação de pretos, então aproximadamente 7%. Né? É um pouquinho mais que isso, 7,5%, né? Uma pequena variação. Dentro desse contexto, vai se observar também que em censos anteriores esse percentual era menor. Tá? Então, até por uma razão assim de mais orgulho, né, as pessoas estão se identificando melhor, tá? Então tem aumentado. Depois, a população de pardos. Né? Então, quem são os pardos? Muito embora, né, a grande maior parte dos pardos
são os miscigenados, né, são ali os mulatos, né, a miscigenação do branco com o negro, mas você poderia colocar o pardo como qualquer miscigenado, mas há uma predominância do branco com o negro. Então aqui nós temos aproximadamente 43% da população como sendo pardo. Tá? Desse modo, quando se fala assim, ó, o Brasil há uma predominância de negros na população brasileira hoje, tá? É quando a gente soma pretos com pardos. Então ele ultrapassa, em termos percentuais, a quantidade de brancos. Tá? Bom, e ainda, né, quem se intitula os chamados amarelos, né, que no nosso caso aqui ocorre uma predominância de japoneses, né, aproximadamente 1,1%, e os indígenas, aproximadamente 0,5%. Bom, da mesma maneira que tem havido uma diminuição gradativa da população de brancos, né, havido um aumento até bastante significativo de pretos e pardos, os amarelos são os que se mantêm mais estabilizados ao longo dos censos. Quase não há variações. Então, há pouca miscigenação entre eles. Tá? E aí a própria quantidade, o nível de crescimento se mantém também mais ou menos no mesmo nível. Né? Os indígenas é o que tem sido assim uma novidade interessante, que em determinados momentos da história, eles estiveram mais próximos quase que da extinção. E por medidas, por legislação de proteção indígena, demarcação de terras, etc., isso fez com que houvesse, né, um aumento na população indígena. Então, ela é uma população que já chegou a ser bem menor do que é hoje, então ela tem aparecido com, né, um aumento significativo. Né? Muito embora as condições de vida de boa parte da população indígena ainda são muito aquéns daquilo que se deseja. Bem, além disso, uma outra questão muito importante quando nós falamos da população brasileira é levar em conta que essa miscigenação, ela enriqueceu muito a nossa cultura. Então, é bastante comum as provas nos exames vestibulares, as provas do Enem, etc., né, muitas vezes se trabalhar, né, as contribuições desses indivíduos em relação à população brasileira. E aí, não é muito difícil a gente ter essas percepções. Então, primeiramente, né, acho que na própria formação do nosso território, né, na força de trabalho, né, então, nós temos quem são os trabalhadores brasileiros? São todos esses aqui. Então, contribuem economicamente para o progresso do Brasil. Mas tem alguns aspectos que chamam muita atenção, o aspecto cultural. Então, por exemplo, quando nós temos aí, entre os indígenas, né, a quantidade de vocabulários que a gente tem, né, herdado dos indígenas, que a gente muitas vezes nem imagina que vem das línguas indígenas. Né? A própria questão, o uso muitas vezes de alguns produtos na alimentação. Então veja um caso, por exemplo, a mandioca é um produto que era bastante utilizado pelos indígenas e acabou se tornando, né, um alimento da nossa dieta, que então é bastante comum no Brasil. Além, né, de uma série de outras questões. Em relação às populações de origem africana. Então, além de muitos vocabulários, né, a cultura, né, as questões religiosas, né, as religiões afro, as questões danças, música. Então, essa malemolência, né, tão característico que hoje nós observamos na população brasileira, e aí é lógico, não só da origem dele, mas de como isso se processou aqui no Brasil. Então, diante disso, a gente tem, né, a participação, a colaboração desses indivíduos. Entre os amarelos, mesma coisa, né, na questão dos orientais, vejam nos dias de hoje, em qualquer cidade, maior ou menor, por exemplo, como que a alimentação de origem asiática, né, japonesa, chinesa, fazem parte da nossa alimentação. Então, né, os restaurantes chineses, restaurantes, né, hoje em dia não é mais nem assim, restaurante japonês ou chinês, é restaurante de comida oriental.
Então, na maioria das vezes, isso porque acaba, né, misturando um pouco tudo isso. Então, né, é importante que a gente tenha um pouco essa percepção de como essa população, como essas várias raças, essas várias etnias contribuíram e continuam a contribuir para, né, o enriquecimento da cultura da nossa população. Então, são aspectos que a gente deve estar levando em conta quando estivermos estudando, né, nos livros didáticos e outros materiais também de informação a respeito da formação da população brasileira. Bem, gente, a aula de hoje a gente para por aqui, né? Espero que tenha sido esclarecedor e aguardo vocês num próximo encontro. Até mais.